Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao minicurso do professor Daniel, vamos entrar no terceiro e último dia de minicurso. Daniel, fique à vontade para começar. Obrigado, Michel. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Hoje hoje é a última aula, então hoje eu vou passar aquilo que eu já tinha mencionado para vocês, né? Eu já vou abrir a apresentação. Na verdade, eu vou compartilhar a tela, porque eu vou alternar as telas, já que hoje eu vou usar o R também. Deixa eu pôr aqui no começo. Então, hoje eu vou falar sobre isso aqui. Ó. Métodos para análise de dados de esportes individuais. Ontem eu me concentrei no futebol e, claro, né, os métodos vão ser um pouco diferentes dependendo do tipo de análise que a gente vai fazer. E, claro, né, como na essência, sim, o esporte individual é bem diferente do esporte coletivo, então os métodos vão ser diferentes. Claro que os objetivos também vão ser diferentes, né, dessas análises. Então, assim, hoje eu vou, assim, os métodos que eu vou passar aqui são mais voltados para esses esportes em que a medição, a avaliação do desempenho em termos de tempo, como atletismo e natação, tá? Mas pode ser adaptado em outros contextos também, como eu vou mostrar, por exemplo, dá para adaptar também de alguma forma para alguns aspectos de esportes coletivos. Então, é isso, tá, gente? Assim, o meu objetivo aqui nessas 3 aulas assim, foi só dar uma pincelada, porque, é claro, assim, ontem eu falei de modelos baseados em distribuição de Poisson, falei um pouco de redes neurais ali no final, né, que tem uma relação. Hoje eu vou me concentrar em teoria de valores extremos. Se vocês não tiverem familiaridade com teoria de valores extremos, não tem problema, tá? Eu vou dar fazer uma introdução aqui, acho que vai ser bem acessível. E claro, assim, né, poderia ter falado de muitas outras coisas, muitos outros tipos de análise para dados do esporte. Assim como na primeira aula eu mostrei para vocês um apanhado geral, então vocês tiveram um pouco a noção da infinidade da infinidade de métodos que podem ser aplicados. Então, acho que daria para, até comentei isso com a Andressa, né? Daria para montar assim não digo inteiro talvez, mas uma boa parte de um curso de graduação em estatística, ministrar as disciplinas só com dados do esporte, aplicações em esporte, sabe? Você aplicar MLG em dados do esporte, séries temporais, análise multivariada, inferência bayesiana, né? Modelos bayesianos e daria para fazer isso. Então, em 3 aulas é só para dar uma geral mesmo. E aí hoje eu vou me concentrar nesse tipo de análise, tá? Então, como eu falei para vocês, vou falar um pouco de teoria de valores extremos. De novo, hoje eu vou usar o R para fazer algumas análises. Eu coloquei lá no meu GitHub, aliás, eu até vou deixar de novo o endereço do meu GitHub aí no chat. Deixa eu copiar aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui no chat para vocês acessarem. Ixi, peraí, copiei só uma parte. Aqui, GitHub. Aí tá lá os arquivos que eu deixei também para a aula de hoje. Tem a apresentação e tem alguns outros arquivos, inclusive o arquivo, o script do R, para vocês irem acompanhando. A gente não precisa ficar digitando, né? Então vai ser parecido com ontem o esquema. E eu vou começar aqui contando uma história, tá? Contando uma experiência pessoal. Na verdade, uma análise que eu fiz que gerou alguma repercussão, que eu acho bem interessante citar isso aqui para a gente ter noção de como esse tipo de análise gera curiosidade e pode ter um alcance interessante. Há alguns anos, assim, bom, aqui é um pouco, esqueci de passar, né, o roteiro aqui, a introdução, depois falar um pouco de teoria de valores extremos, a análise de eventos extremos no futebol,
Aí análise de eventos extremos no atletismo e natação, que esse vai ser o foco principal, e depois as considerações finais. Bom, então, para começar, eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é um artigo que eu publiquei, foi em 2019, né? Saiu em 2019, que eu fiz em conjunto com a professora Lígia Henriques Rodrigues, né? Na época ela estava lá na USP, e é um artigo, como o nome diz, né? Usa a teoria de valores extremos para propor o índice de avaliação de desempenho na natação. Então, esse índice de desempenho que a gente propôs, ele permite comparar desempenhos de provas diferentes na natação. E aí pode ser aplicado ao atletismo também, tá? O princípio é o mesmo. Então, por exemplo, né, tem um nadador que nadou 100 metros nado livre, venceu a prova, e tem outro nadador que ganhou os 200 metros nado costas, e ganhou a prova. Então, qual desempenho é o mais expressivo? Qual o desempenho é mais expressivo? Não dá para comparar em termos de tempo, né? Porque as distâncias são diferentes, as modalidades são diferentes, né? Nado livre, nado costas. Mas a gente propôs um método para poder fazer essa comparação. Na verdade, essa comparação já existia, o método para fazer essa comparação já existia, um método oficial, estipulado pela Federação Internacional de Natação. E esse método, frequentemente, ele é usado, por exemplo, aqui no Brasil, esse método era usado para fazer seleção de nadadores, selecionar nadadores para integrar a seleção brasileira que ia disputar competições internacionais. Então, como você tinha que escolher os nadadores, sei lá, tinha um limite, tinha que escolher 20 nadadores para fazerem parte da seleção brasileira. Bom, a gente vai escolher os nadadores que têm que são mais expressivos, mais relevantes, só que são nadadores de diversas provas. Então, você tem que comparar o tempo que o nadador fez nos 100 metros nado livre com o tempo que o nadador fez nos 200 metros nado costas. Qual que é o mais relevante? Para que eu vou dar preferência para convocar esse nadador para a seleção brasileira? E aí eles costumavam usar esse método da Federação Internacional de Natação, que é um método meio esdrúxulo, né? Bem esdrúxulo assim. Ele é baseado só no recorde mundial, é um percentual do recorde mundial, é um negócio, ele se baseia o método da Federação Internacional se baseia em um outlier. É isso, né? E um método método de avaliação que se baseia em outliers tá fadado a ter vieses muito grandes, né? Então a gente propôs esse método aqui, baseado em teoria de valores extremos. E aí tudo bem, né? Foi legal, a gente fez esse artigo, depois posso até abrir o artigo para dar uma passada aqui do que a gente fez, mas aí o que aconteceu foi que acabei usando os resultados desse artigo para fazer outros tipos de análises. E aí, naquele ano mesmo, em 2019, esse nadador aqui, ele é britânico, né? Adam Peat, ele bateu um recorde mundial nos 100 metros nado peito e durante o campeonato mundial daquele ano. E aí eu usei o método que a gente tinha proposto para avaliar o quanto esse recorde era discrepante em relação aos recordes mundiais das outras modalidades e das outras distâncias. E aí, na época, eu escrevi esse texto para a SwimSwan, né, que hoje é esse site que eu colaboro, né, tanto para o site quanto para a revista impressa, site americano, né, que é muito acessado no mundo. Só que na época eu não fazia parte da SwimSwan. Na época o que eu fiz, e na época já faz vários anos, né, que a SwimSwan é o site mais acessado de natação do mundo. Aí eu escrevi o texto em inglês e mandei para eles, né, perguntando se interessava para eles publicarem isso. Tanto é que está aqui, ó, cortesia Daniel Takata, né? Então eu ainda não fazia parte do quadro deles. E aí eles acharam interessante e publicaram, aí teve uma repercussão interessante, justamente porque é um artigo um pouco diferente do que se vê num site como esse, né? Porque é uma análise estatística, uma statistical-analysis, uma análise baseada em modelo estatístico, né? Que eu tento ser bem didático ali, não fico entrando muito em termos técnicos, mas pelo menos eu tento passar a ideia. E aí o que aconteceu na época foi que esse artigo foi publicado, esse texto foi publicado,
E aí acabou que chegou no próprio Adam Pitt, né? O próprio Adam Pitt viu o texto, e o Adam Pitt ele é assim, ele é uma celebridade lá na Inglaterra, né? Ele é condecorado pela rainha, ele é bicampeão olímpico, ele é um dos maiores nadadores da história já, né? Então ele é um dos esportistas, um dos principais esportistas lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E aí ele viu o texto e compartilhou no Twitter. Aqui, ó, ele compartilhou no Twitter. Ó, nunca pensei quanto seria rápido, avaliar, né, quanto seria rápido, mas isso é uma análise, uma ótima análise. E aí ele compartilhou aqui. Vocês veem aqui o Adam Pitt MBE, né, aquelas condecorações lá a Ordem Britânica e tal, não sei exatamente os níveis lá, mas é uma das condecorações que ele tem. E aí ele compartilhou, que deu bastante repercussão, obviamente, na análise. E aí, bom, ele viu o texto na Swim Swan e compartilhou. Aí ele compartilhando, chegou em outras pessoas também, né? Incluindo esse tweet dele acabou chegando na Rainha da Inglaterra. Não, estou brincando, na Rainha da Inglaterra não, mas chegou na BBC. Chegou na BBC e a BBC entrou em contato comigo. Ó, eles entraram em contato comigo. Aqui, ó, Professor Takata. Eles entraram em contato comigo para dar uma entrevista, para falar sobre isso. E aqui, se vocês procurarem, vocês encontram aí, dá para ouvir. Isso aqui é da rádio lá da BBC, né? Esse More or Less aqui é um programa que eles têm lá que fala sobre estatísticas no dia a dia, no cotidiano. É um programa bem interessante. E então, na verdade, eles pediram para eu comparar o recorde dele com o recorde dos 100 metros rasos do Usain Bolt no atletismo. Dá para fazer isso também, né? Vou mostrar mais para frente como é que dá para fazer isso. Mas para vocês verem, né? Uma análise como essa gera tanta curiosidade, gera tanto interesse, assim, que acaba alcançando bastante gente, a ponto de chegar no próprio recordista mundial, a ponto de chegar lá o pessoal lá da Inglaterra me procurar, né, da BBC, um espaço de mídia tão concorrido. Então, foi bastante legal. Como esse tipo de análise pode ser interessante também para um público leigo em estatística, por assim dizer. E, então, é esse tipo de análise que eu vou mostrar para vocês hoje, esse tipo de aplicação. Tá? E aí eu já vou começar. Bom, então, ó, o que eu já vou deixar claro aqui é que esse tipo de análise, ó, o quanto o recorde mundial do Adam Pitt é rápido, é expressivo. Recordes mundiais no esporte são eventos extremos, tá? Eles são outliers. Eles são eventos extremos. E muitas vezes na estatística a gente analisa dados, medidas centrais como média, né? Mas pode ser de interesse também analisar os extremos. E é para isso que serve a teoria de valores extremos. E no esporte, não preciso vocês sabem muito bem que recordes geram muito interesse, né? Na verdade, são os recordes que realmente geram repercussão no esporte, os desempenhos expressivos, os desempenhos mais impressionantes. E então, por exemplo, aqui eu listei alguns recordes aqui alguns exemplos de recordes, não necessariamente de provas individuais, mas recordes que, quando foram estabelecidos, tiveram uma divulgação muito grande. Por exemplo, isso aqui, né? Eu tirei de um site, isso aqui é do site do próprio Barcelona. Messi quebra o recorde de Miller de gols marcados em um ano. Miller, né? O Gerd Miller, né? O centroavante lá o alemão. Aqui o Gerd Miller tinha feito 86 gols, não. Gerd Miller 86 gols em 1972. E o Messi, ele quebrou esse recorde. Aqui essa notícia aqui era de quando ele tinha quebrado o recorde, mas depois ele fez mais gols, né? Em 2012, fez 91 gols, né? Então, o recorde de gols marcados em um ano. Incrível, né? 91 gols marcados em um ano. Aqui no Brasil, os jogadores fazem 30 gols no ano. Coisa assim, né? Os maiores artilheiros. Então, é impressionante esse recorde mesmo. É um negócio muito extremo, né? Muito extremo. Esse outro recorde aqui, ó, o recorde do Flamengo. E esse vai fazer parte da análise daqui a pouco. O recorde que o Flamengo bateu de número de pontos
no Campeonato Brasileiro em pontos corridos, em 2019. Então, o recorde de aproveitamento de pontos, né? Então, também, na época, chamou bastante atenção por ser um evento bastante extremo, um acontecimento bastante extremo. Isso aqui também, né? Se vocês se lembram, se vocês acompanham o basquete, a NBA, o Golden State Warriors, em 2016, quebrou o recorde do Chicago Bulls, a melhor campanha da história, né? Em 82 jogos, eles venceram 73. Então, é o recorde até hoje na melhor campanha da NBA. Também chamou muita atenção na época. Esse recorde aqui, não sei se vocês estão cientes desse recorde mundial do atletismo, isso aqui é da época da Olimpíada de 2016, ó, o recorde olímpico do Bob Beamon, que foi um atleta americano. Né? Ele está vivo ainda, né? Mas já aposentado. Então, o recorde recorde olímpico no salto em distância ainda está vigente quase 50 anos depois. Na verdade, mais de 50 anos hoje, né? Porque é de 1968 esse recorde. Na época ele quebrou esse recorde, ou seja, para um recorde do atletismo não ser quebrado em mais de 50 anos, ninguém chegou perto desse recorde olímpico. É porque na época esse recorde foi um absurdo, e realmente foi mesmo, né? Esse é tido como talvez o recorde mais impressionante da história. E o recorde mundial já foi quebrado, tá? Ele já foi ultrapassado fora de Jogos Olímpicos, mas em Jogos Olímpicos ninguém ultrapassou esse recorde. Ninguém chegou nem perto, tá? Um recorde, se vocês buscarem esse recorde, é bem interessante, a história dele é incrível, assim, inacreditável. Foi na Olimpíada de 68. Então, obviamente que esse recorde chamou muita atenção na época, um evento totalmente extremo. Isso aqui é um artigo que saiu isso aqui na Journal of the Royal Statistical Society, se não me engano. Está tampado aqui para mim, não consigo ver. Mas o que aconteceu foi isso aqui, ó. O que eles publicaram é isso aqui, ó. Usando teoria de valores extremos na natação, então eles fazem várias análises, e uma das análises é justamente isso aqui, ó, ordenar os recordes mundiais em termos de expressividade, né, em termos de qual recorde mundial é mais extremo. Parecido com o que eu fiz ali na minha análise, com o Adam Pitt, mas aqui eles usaram algumas modificações. Eu acho bem interessante também. Então, assim, aqui são só alguns exemplos de como esse tipo de evento, ou seja, esse tipo de evento extremo, recorde no esporte, geram interesse, geram repercussão. Então, bom, como eu coloco aqui, né, desempenhos extraordinários são observados de tempos em tempos, tanto em esportes individuais quanto em esportes coletivos. E como é que eles podem ser comparáveis ou mensuráveis? O quanto um determinado recorde é extraordinário? Para a gente ter ideia do quanto um recorde é extraordinário, a gente tem que comparar com outros desempenhos, né? E o quanto que aquele desempenho se afasta. E aí, eventualmente, a gente consegue mensurar. E aí eu já vou entrar mais aqui na parte da análise propriamente dita, começando aqui. Que aí eu vou colocar no contexto aqui desse livro que eu já citei, né? Eu citei lá na primeira aula, Soccermatics, que esse livro ele traz uma análise interessante, que eu vou replicar aqui. Tá? Eu vou simplesmente replicar aqui e chegar nos mesmos resultados. Claro, né? Porque como o livro é um livro texto, ele não mostra exatamente o cálculo que você tem que fazer para chegar no resultado. Mas eu vou mostrar aqui como é que faz. Ele usa a teoria de valores extremos. Tá? Porque o que ele faz aqui? Ó? Ele fala justamente sobre... Como o foco do livro é futebol, ele fala justamente sobre aqueles recordes de números de gols. Naquele contexto que eu mostrei o exemplo do Messi, né? Números de gols em um ano, né? O Messi quebrou aquele recorde. Aqui é números de gols em um campeonato. Então, ele põe aqui, ó, esse histograma aqui, esse aqui é uma página do livro, tá? É uma página do livro que eu dei um print, quer dizer, é que eu não tenho o livro físico, né? Eu tenho ele no Kindle. Aí eu dei um print aqui no aplicativo do Kindle. Esse histograma aqui é o número de gols, histograma do número de gols marcados pelos vencedores desse troféu Pichichi, não sei se assim pronuncia. Esse troféu Pichichi aqui é o troféu que se dá lá no Campeonato Espanhol aos artilheiros.
Então, basicamente, na verdade, é o número de gols marcados pelos artilheiros do Campeonato Espanhol entre essas temporadas aqui, ó, 86, 87 e 2013 e 14, comparados com a distribuição de valor extremo. Em relação a essa distribuição, a gente vai entrar depois, tá? Mas a gente vê aqui pelo histograma que é uma distribuição assimétrica, com poucas observações aqui, né? À medida que os gols aumentam, a gente vai vendo cada vez menos jogadores marcando esses números de gols. Então, em geral, aqui, ó, as maiores frequências estão entre ali 20 gols, 25 gols, 30, 35 gols, né? Sei lá, entre 25 e 35 gols é o que de mais frequente a gente observa para um jogador terminar o Campeonato Espanhol como artilheiro. É o que mais ocorre, que tem mais ocorrido ao longo dos anos. Mas, claro, tem alguns jogadores que marcam menos e conseguem ser artilheiros. Sei lá, tem jogador que marcou aqui entre 15 e 19 gols e conseguiu ser artilheiro do campeonato. E tem jogadores que conseguem marcar 40 e tantos gols, 50 gols, sei lá. E são poucos jogadores, tá? E esses jogadores, realmente, eles são responsáveis por esses desempenhos extremos. Desculpem. Mas, de qualquer maneira, em cada ano, né, que isso acontece, deixa eu ver aqui a próxima imagem aqui. Não, depois eu volto aqui. Em cada ano que isso acontece, em cada ano que a gente tem um artilheiro do campeonato, deixa eu pôr a imagem aqui já, porque está mais para frente. Aqui. Aqui é justamente aquele conjunto de dados, tá? É exatamente aquele conjunto de dados do histograma. Então, em cada ano a gente tem um artilheiro do campeonato. E em cada ano, então, o número de gols varia, ó, 38, 19, 27, 29, 30, e aí aquele histograma reflete esses números de gols aqui, as frequências. Em cada ano, esse aqui, por exemplo, em 92, 93, foi o Bebeto, o artilheiro. Então, o Bebeto foi o jogador que conseguiu o resultado mais extremo naquele ano, tá? Em 94 foi o Romário. Então, o Romário foi o jogador que teve o resultado mais extremo em termos de número de gols. Em 95 foi o Zamorano, e assim por diante. Então, na verdade, aqui é um conjunto de valores extremos, tá? Isso aqui é um conjunto de valores extremos. Por assim dizer, isso aqui é um conjunto de máximos. É um conjunto de máximos. E aí eu vou voltar aqui. Então, justamente isso aqui, ó, a teoria de valores extremos trata de fenômenos, como o nome diz, extremos. E aí, ó, saindo um pouco do contexto só do esporte, eventos extremos podem ser dias mais quentes ou mais chuvosos, terremotos, recordes no esporte, que são esses eventos estão ali mais na ponta da cauda da distribuição. Então, ó, mesmo que um evento extremo ainda não tenha sido observado, essa metodologia permite, por exemplo, calcular a probabilidade de sua ocorrência. E aí eu coloquei esse gráfico aqui, que isso aqui que é precipitação, então é volume de chuva, tá? Volume de chuva e pela data aqui, né? Então, isso aqui são índices diários, tá? São índices diários. Então, tem os índices diários aqui. Eu acabei não vendo exatamente de onde que são esses dados. Mas tudo bem, é só para ilustrar. Então, por exemplo, aqui no ano 2000, né, que é essa faixa aqui, no ano 2000, essa pontinha vermelha aqui, essa bolinha vermelha, corresponde ao dia que choveu mais. O índice foi maior. Aí, em 2002, aqui também, né? Em 2002 foi o dia que choveu mais aqui. Aí, em 2003... não, peraí, 2001 aqui. Em 2001, aí 2002 aqui, o dia que choveu mais. 2003, o dia que choveu mais. Isso aqui, né? Então, isso aqui é um conjunto de máximos. É um conjunto de máximos anuais. Em geral, na teoria de valores extremos, a gente chama isso aqui de análise de máximo de blocos. Porque o bloco que a gente chama aqui é o ano, né? O ano é um bloco. Então, 2000 é um bloco, 2001 é um bloco, 2002 é outro bloco. E aí, dentro desse bloco, a gente pega o máximo, tá? Então, tem os máximos aqui, a gente vai fazer essa análise. Então, como eu tinha mencionado aqui no slide anterior, mesmo que um evento extremo ainda não tenha sido observado, essa metodologia permite calcular a probabilidade de sua ocorrência. Então, por exemplo, o fato do maior índice aqui ter sido 100 não quer dizer que não possa ocorrer 110, né, nos anos seguintes. Pode ocorrer 110, 120, alguma coisa assim. A gente nunca não observou 110 aqui nessa base de dados. Mas pode acontecer um 110 ali, né? Essa metodologia também permite quantificar a probabilidade de ocorrência desse tipo de evento. E é justamente isso que eu vou fazer uma introdução, né? Como é que funciona essa teoria de valores extremos,
assim, eu vou apresentar só os resultados básicos aqui, os necessários aqueles que são necessários para a gente continuar, para a gente prosseguir, para a gente fazer as nossas análises. E então aqui, ó, eu vou já passar um resultado muito importante, que é um teorema que é assim, ele é fundamental na teoria de valores extremos. Então é o seguinte, ó, seja x1 até xn uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com função de distribuição f. E sejam essas aqui, ó, as estatísticas de ordem associadas. Ou seja, esse xn e n aqui é o máximo, tá? Isso aqui é o máximo. Se existirem sequências reais, tá? Na verdade, são duas sequências reais, tá? Duas sequências reais, AN e BN, tais que essa função aqui da variável aleatória, do máximo, essa função do máximo, que na verdade é o máximo, eu não vou dizer que é o máximo normalizado, né? Mas é uma função do máximo em termos dessas sequências reais aí. Essa variável aleatória aqui converge em distribuição. Se existirem sequências reais, tais que essa variável aleatória aqui converge em distribuição para alguma G não degenerada, que quer dizer isso aqui, né? Convergindo a gente tem essa convergência em distribuição. Se isso acontecer, né? Se essas sequências reais existirem, então G ela pertence a uma certa família, tá? Que a gente chama de distribuição de valor extremo generalizada, abreviada por GEV, na verdade, na maioria dos países se fala GEV, né? Pela abreviação do inglês. E a distribuição de valor extremo generalizada, né? A função de distribuição é dada por isso aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo aqui? Talvez vocês já tenham notado o quanto esse resultado é poderoso, né? Para quem não conhecia, o quanto esse resultado é poderoso. Porque se eu tenho o máximo de uma sequência de variáveis aleatórias, sob certas condições, que é a existência daquelas, na verdade, é a existência daquela sequência daquelas sequências reais, sob essa condição, a gente consegue determinar a distribuição do máximo, tá? Na verdade, não é do máximo, é do máximo menos Bn sobre AN, isso aqui. A gente consegue determinar a distribuição. Isso aqui ele converge, né, para essa distribuição aqui. A distribuição dele converge, daquela variável aleatória converge para essa distribuição. Ou seja, isso aqui é um resultado bem parecido com o teorema limite central, né? É bem parecido com o teorema limite central. Claro que a diferença é que o teorema limite central trata da média de variáveis aleatórias e aqui a gente trata do máximo. Mas é bem parecido, né? Porque o teorema limite central é a média normalizada lá, né? Se tem a média e o desvio padrão, e aí você faz uma função da média e a distribuição dessa variável aleatória converge para uma distribuição normal. Aqui é parecido, né? Você tem o máximo, aí você tem uma função do máximo ali, né? Em termos daquelas sequências reais, e essa nova variável aleatória, a distribuição dela converge para essa distribuição que é conhecida, que é a distribuição de valor extremo generalizada. Esse resultado, né, é conhecido como teorema de Fischer-Tippett, e eu coloco aqui, né, considerado uma versão análoga ao teorema limite central, para máximos de variáveis aleatórias. Então, é aquela coisa, né? O teorema limite central é um resultado poderosíssimo, tem gente que considera até um milagre o resultado do teorema limite central, né? Porque você pega uma média amostral de qualquer tipo de variável aleatória, as variáveis aleatórias podem ter distribuição uniforme, pode ter distribuição de Bernoulli, pode ter distribuição exponencial, qualquer coisa, que a distribuição da média amostral vai se aproximar para uma distribuição normal, né? Isso é um resultado impressionante mesmo, né? Se você for pensar. E aqui é parecido, né? Porque qualquer que seja a distribuição original das variáveis aleatórias, a distribuição do máximo vai se aproximar para uma distribuição de valor extremo generalizada. Então, é um resultado também poderosíssimo. Tudo bem, né? Que o teorema limite central é mais usado, afinal de contas, realmente a gente costuma analisar mais médias mesmo de variáveis aleatórias e, em geral, é o que isso a gente usa mais. Mas esse resultado aqui também é um resultado bem impressionante.
E sendo um resultado bastante poderoso, obviamente que a gente vai se utilizar dele para fazer as análises. Então, esse parâmetro psi aqui determina o peso da cauda da distribuição, né? As subfamílias definidas por psi igual a zero, psi maior que zero. Psi menor que zero correspondem, respectivamente, às famílias Gumbel, Frechet e Weibull. Então, são nomes que talvez vocês já tenham tido contato, até já trabalhado, né? Essas distribuições aqui bem clássicas. Então, é o resultado que a gente vai usar, e eu vou usar exatamente esse resultado para fazer esse tipo de análise aqui, esse tipo de análise. E o que aquele resultado está dizendo aqui? Esses máximos aqui vão seguir uma distribuição conhecida, que é a distribuição de valor extremo generalizada. Tá? É justamente isso. E aí eu já volto para aquela aplicação, para a gente aplicar isso aqui. Tá? Na verdade, assim, o que acontece é o seguinte, né? Aqui a gente tem um parâmetro, né? Um parâmetro de forma. Assim como no teorema limite central, a gente a rigor, assim, né? O enunciado do teorema limite central, a gente tem convergência para a distribuição normal 0,1. Mas, na verdade, a gente pode usar de outras formas, né, o teorema limite central, né? Então, a média amostral se aproxima, a gente tem uma distribuição aproximada para uma normal com uma certa média e uma certa variância, né? A gente não normaliza a média e tem uma média e uma variância ali na distribuição que a gente consegue aproximar. Aqui é mais ou menos parecido, né? Então, essa distribuição tem outros parâmetros, tá? De localização e de escala. Ela pode ter outros parâmetros, localização e escala, além desse parâmetro de forma aqui. Assim como a normal, né? Tem a média e desvio padrão. Então, a gente tem essa lista aqui, que é justamente a mesma lista que o livro usou para fazer a análise dele, tá bom? Então, aqui a gente tem os máximos, tá? A gente tem os máximos aqui. E o que a gente vai buscar? Bom, a gente sabe que isso aqui pode ser ajustado por uma distribuição de valor extremo generalizada, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ajustar essa distribuição a esses dados. Então, eu vou passar para o R agora, tá? Então, aqui, ó, no R, a gente precisa carregar esse pacote aqui, EVD, né? EVD. Tem outros pacotes que trabalham, que utilizam essas distribuições de valor extremo, que além disso tem outras distribuições envolvidas, tá? Não é só essa não, mas esse pacote aqui ele tem essa distribuição incorporada. E aí eu vou ler o conjunto de dados que está lá no GitHub, tá bom? Se a gente for ver esse conjunto de dados aqui, aqui, ó, coloquei 1987, 34 gols, 1988, 29 gols, assim por diante, exatamente como está aqui, ó. 87, 34 gols, 88, 29 gols, assim por diante. Então, é justamente esse conjunto de dados que a gente tem ali. Posso fazer o histograma aqui, né? Assim como ele fez ali no livro. Aqui está o histograma. E, basicamente, o que a gente precisa fazer é ajustar a distribuição, né? E, para ajustar a distribuição, é só usar esse comando aqui, ó. Esse comando aqui, ó. FGV, que ele vai estimar os parâmetros para máxima verossimilhança. É só isso que a gente faz, tá? Eu não vou entrar em detalhes de estimação, tudo, mas é isso que a gente precisa fazer. Aí ele vai estimar, ó, vou fazer aqui, vou usar o modelo. Se a gente dar uma olhada no modelo aqui, ó, modelo. As estimativas, tá? Esse shape aqui é aquele parâmetro de forma da distribuição que eu mostrei, ó, parâmetro de forma. Agora, esse loc e esse scale são os parâmetros de localização e de escala, tá? Porque essa distribuição aqui começa no zero, tá? Ela começa no zero. Só que, obviamente, que essa distribuição aqui não começa no zero, né? A distribuição desse histograma aqui não começa no zero. Então ela precisa de um ajuste nessa localização. Esse 26 aqui não é onde a distribuição começa, né? Mas sim é um parâmetro que
tipo uma média, entre aspas, assim, né? Uma média para deslocar essa distribuição para a direita. E esse aqui é o parâmetro de escala também, né? Como se fosse média variância, média desvio padrão numa normal, tá bom? Então precisa fazer esse ajuste aí para a gente ter a distribuição adequada ao conjunto de dados. Que, na verdade, esse parâmetro de localização de escala aqui, essas sequências AN e BN do teorema dependem desses parâmetros, né? Ou, se você preferir, o contrário, né? Os parâmetros dependem dessas sequências. Se essas sequências existirem, então a gente consegue proceder. Então, estimei aqui os parâmetros, tá? E aí eu faço aqui, ó, localização, escala e forma. Aqui, deixa eu ver se esse comando está correto aqui. Eu fiz só esse comando aqui foi só para colocar no histograma a linha da distribuição, tá? Na verdade, aqui é a densidade, né? A densidade. Aí está aqui, né? Tá bem, parece estar razoavelmente ajustado, que é, na verdade, o que ele fez ali no livro. Isso aqui. Aqui, né? Foi o que ele fez aqui. E aí o que eu fiz aqui foi só para mostrar para vocês aqui rapidamente, carregar esses pacotes aqui, que são pacotes que têm esses comandos de testes de aderência. Por exemplo, o teste Anderson-Darling, aí eu digo, né, que eu quero comparar com a distribuição de valor extremo generalizada, usando esses parâmetros estimados, né, por máxima verossimilhança. Aí, peraí, deixa eu colocar shape aqui. Shape, é uma coisa que eu vou mudar daqui a pouco, mas shape aqui. Teste Anderson-Darling, para esse conjunto de dados, a gente tem um p-valor bem alto. Ou seja, a gente não rejeita a hipótese nula de que os dados eles se adequam que a distribuição se adequa aos dados. Esse aqui é o teste Kolmogorov-Smirnov, que talvez seja um pouco, não seja muito indicado, não sei se... Tanto é que ele fala aqui, ó, empates não devem estar presentes no teste de Kolmogorov-Smirnov, né? A gente tem empates aqui, mas tudo bem, né? Só para ilustrar aqui, o p-valor bem alto também, e o teste de Kramer-von Mises aqui, também um p-valor bem alto. Então, desses três testes aqui, a gente tem p-valores acima de 0,9. Ou seja, a gente realmente parece bem que a distribuição de valor extremo generalizado se ajusta bem aos dados aqui, né? Como deveria ser, já que a gente tem aquele teorema. E aí, na verdade, o que eu estou querendo mostrar aqui, a análise de interesse aqui é a seguinte, ó. Eu vou mostrar a lista de artilheiros. Quem que foi o jogador que mais marcou gols em um campeonato espanhol nesse período? Eu estou pegando esse período aqui, de 87 a 2014, porque é o que está no livro, tá? Obviamente que eu podia ter atualizado essa análise, podia ter feito até os campeonatos mais recentes, mas aqui eu quero mostrar exatamente os números que estão no livro. Então, quem que é o jogador que mais fez gols em um campeonato? Lionel Messi, ó. 2011 e 2012. 2012, né, justamente foi aquele ano que ele bateu o recorde de número de gols em uma temporada. Ele fez 50 gols, né? Fez 50 gols em um campeonato, em 37 jogos. Quer dizer, não precisa de fazer muita análise de dados aqui para a gente ver o quanto esse resultado é impressionante, né? Vários artilheiros fizeram na casa de entre 25, 24, 30 gols, 29 e tal, e ele faz 50, né? Ou seja, ele faz mais que o dobro de gols do que vários desses artilheiros aqui, com médias de gols muito altas, né? 37 jogos, fez 50 gols. E aqui, o que a gente consegue calcular com essa distribuição é a probabilidade de a gente observar um evento tão ou mais extremo como esse. Ou seja, qual a probabilidade de a gente observar um jogador, um artilheiro do campeonato com 50 gols ou mais? É só calcular na distribuição, né? Só calcular a área à direita de 50 aqui, né? Desse gráfico, por exemplo. Então é só fazer aqui, já está. Deixa eu shape igual isso aqui. Ó. Isso aqui, ó. Essa probabilidade, esse P aqui, ó. É 1,5%, 1,4%. Né? 1,4%. Só que tem um detalhe, né? Um detalhe. Não é esse resultado que ele chega no livro, tá? No livro ele chega... Não, tá mais para frente. No livro ele chega 1,36.
Aí você fala, bom, mas 1,36, 1,40 está bem pertinho, né? Mas devia ser o mesmo resultado, né? Se ele fez a mesma análise, devia ser o mesmo resultado. É que, na verdade, o que ele fez ali no livro foi que, se a gente observar o resultado do modelo, o erro padrão da estimativa aqui, ó, do parâmetro de forma, é bem alto, né? É bem alto em comparação com o valor do parâmetro. O valor estimado do parâmetro. O valor estimado é bem próximo de zero, o erro padrão de 0,13, então ele considerou como sendo zero, tá? Como sendo zero. Se fizesse um teste de hipótese, a gente não rejeitaria a hipótese de que esse parâmetro fosse igual a zero. Então o que se faz aqui é fixar shape igual a zero. Aí vai mudar um pouco as estimativas desses dois parâmetros aqui, mas bem pouquinho, tá? Aqui, ó, mudou bem pouquinho a estimativa desses dois parâmetros e o parâmetro de forma ficou sendo igual a zero. Então, localização, escala, e esse shape aqui não precisa mais, porque ele é zero. Ah, já tinha mantido aqui shape igual a zero, né? Mas tudo bem, no gráfico, né? No gráfico. Mas tudo bem. Vou pular aqui essas análises de aderência, mas também as testes de aderência vai dar a mesma coisa, tá? Eles vão dar p-valores bem altos. Se vocês quiserem checar aqui, 0,9, 0,9, 0,9, bem altos ainda. E a probabilidade, agora o shape igual a zero aqui, a IP deu 1,37, ó, tá vendo? 1,37%, que é exatamente o que deu aqui, ó. Deu 1,36, né? Vai, tudo bem, vai. 1,37, 1,36. E o que ele calculou aqui, eu fiz 1 sobre P aqui, que dá 72, 73, vai, dá 73, 1 sobre P. É justamente o que ele faz aqui, ó, ou 1 sobre 73. Ou seja, em média, a gente vai observar um feito como o do Messi, ou mais extremo, uma vez a cada 73 anos, já que a gente tem um campeonato por ano. É assim que a gente mensura digamos, a raridade de um feito como o que o Messi conseguiu naquele ano, né? Ele até coloca aqui, ó, a expectativa de vida na Argentina é de 75 anos. Colocado nesses termos, o feito do Messi é um evento que acontece uma vez a cada geração, né? A cada tempo de vida. Então, assim que, né, a gente, posto nesses termos, assim, o resultado fica impressionante, né? Impressionante, e a gente consegue realmente mensurar quantitativamente o quanto esse evento é extremo. E aí, inspirado nessa análise, bom, isso aqui é a análise, né, que é o resultado da análise, e inspirado nessa análise foi que eu fiz essa análise aqui, tá? Exatamente usando os mesmos princípios, a mesma abordagem. Eu mostrei isso aqui para vocês, foi anteontem, né? Foi anteontem. Que foi uma análise que eu fiz para a Veja, que foi aquela análise que eu falei para vocês, né? O repórter lá da Veja me ligou, dizendo que queria escrever uma matéria com uma análise estatística, mas diferente das análises mais convencionais. Aí eu propus isso para ele. Quer dizer, obviamente que eu propus isso para ele porque eu tinha lido aquele livro, né? E foi isso que me veio na cabeça na época, né? Por isso que é tão importante a gente estar sempre em contato com o que está acontecendo, e ler livros e ler artigos, né, para a gente estar sempre atualizado e, quando aparecer uma oportunidade como essa, você ter um background, assim, você ter possibilidades, você ter ferramentas e coisas à disposição, né? Então, foi exatamente essa mesma análise que eu fiz, exatamente essa mesma análise que eu vou replicar aqui, tá? Só que o resultado da análise que eu vou fazer aqui vai ser um pouco diferente desse resultado aqui, né? Porque, bom, resumindo, o que foi feito nessa análise? Foi parecido com o que eu fiz lá parecido com o que o livro lá fez com o Campeonato Espanhol, os artilheiros. Então, o que eu fiz foi, eu peguei números de pontos dos líderes do Campeonato Brasileiro, porque essa análise aqui não foi feita ao final do campeonato. Foi feita faltando 6 rodadas, tá? 6 rodadas. E aí a gente queria quantificar o quanto aquele desempenho do Flamengo era extremo naquele ponto do campeonato. Então eu peguei, desde 2003, naquele ponto do campeonato, quantos pontos o time de maior pontuação tinha feito em cada ano, desde 2003, né? Então eu tinha lá desde 2003 até 2019. E o Flamengo tinha 77 pontos, né, em 32 rodadas. Aí eu peguei nos outros campeonatos a mesma coisa,
fiz exatamente a mesma análise. Ajustei uma distribuição de valor extremo generalizada e calculei a probabilidade de se observar uma campanha melhor que a do Flamengo, né? Igual a melhor que a do Flamengo naquele ponto do campeonato. Aí deu uma probabilidade bem pequena ali também, menor que 2%, que significava 1/69, tá? Então, uma vez a cada 69 anos, em média, a gente observaria uma campanha como a do Flamengo naquele instante do campeonato, tá? Então, aqui, ó, pontos Brasileirão, esse conjunto de dados aqui que eu também coloquei no GitHub, pontos Brasileirão, só que a diferença é que, por que essa análise vai ter um resultado diferente? Esse aqui é o número de pontos do Campeonato Brasileiro ao final do campeonato, tá? Ao final do campeonato. Ixi, aqui não tem os anos, né? Mas aqui, ó, 2003, 2004, 2005, 2006, esses primeiros 3 anos aqui, os pontos estão quebrados, porque eu tive que fazer um ajuste, né? Porque naquela época tinha mais times no Campeonato Brasileiro, então tinha mais rodadas, então os times ganhavam mais pontos. Eu tive que fazer um ajuste, né? Simplesmente fazer a proporção ali, em quantos pontos eles teriam conquistado se o campeonato fosse em 38 rodadas, né? Só uma estimativa, na verdade, né? O Flamengo conquistou 90 pontos, tá? 90 pontos no final do campeonato, que é a melhor marca entre todas, tá? Entre todas aqui. Então, na verdade, esse ano o Atlético Mineiro foi o que chegou mais perto, né? Fez 84 no final do ano passado, mas como eu fiz a análise na ocasião até 2019, então aqui eu mantive também, só até 2019. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Deixa eu tirar aqui, isso aqui, ó. O modelo, tá? Então, modelei, ajustei as quantidades aqui, só que de novo aqui, ó, o parâmetro de forma tem um erro padrão bem alto. Assim, o valor do parâmetro de forma é menos 0,14, nem é tão próximo de zero, assim. Quer dizer que está próximo de zero ou não é relativo, né? A gente tem que ver em termos do erro padrão. Pode ser que se o conjunto de dados fosse maior, a gente talvez rejeitasse a hipótese de que ele fosse igual a zero, né? Mas uma amostra que a gente tem aí de 16 campeonatos, só 17, então a gente acaba não rejeitando a hipótese nula, então eu vou considerar de novo aqui parâmetro de forma igual a zero. Lembrando que eu considerei os campeonatos desde 2003 só porque foi quando começaram os campeonatos brasileiros em pontos corridos. Então, tá, modelo aqui. E aí os parâmetros, tá? Vou tirar aqui porque o parâmetro de forma é zero. Eu vou pular esse histograma aqui. Bom, aqui também, tá? Se fizer os testes de aderência, dá bem alto, ó. O valor 0,9. Todos os testes vão dar isso aqui. Aí aqui eu calculei a probabilidade de a gente observar uma campanha melhor que a do Flamengo, tá? 91 pontos ou mais. E a probabilidade deu 0,027, né? O que é bem baixo, né? 2,72%, né? 2,72% é bem baixo também. Aí dá uma vez a cada 36 anos, 37 anos, tá? Não deu, aqui deu mais expressivo, né? Uma vez a cada 69 anos. Isso porque aqui eu peguei os pontos ao final do campeonato, né? Ao final do campeonato. E no fim, como o Flamengo conquistou o título lá com, sei lá, 4 rodadas de antecedência naquele ano, e aí naquele ano o Flamengo, no final do ano, ele foi disputar o Campeonato Mundial, então no final do Campeonato Brasileiro, essas últimas 4 rodadas, o aproveitamento dele foi mais baixo, né, do que ele vinha tendo no restante do campeonato. Então a campanha dele deu uma decaída ali no final do campeonato, por isso que não ficou tão extremo assim, né? Eu até acho que é mais justo as comparações são mais justas nesses termos aqui da matéria, tá? Nesses termos aqui da matéria, porque aqui foi feita a comparação em um instante do campeonato que o Flamengo estava ali com a corda toda e os outros times também, né? Nos outros campeonatos também. E se a gente pega o desempenho ao final do campeonato, pode ser que o time que ganhou com muita antecedência deu uma relaxada ali nas últimas 3, 4 rodadas, perdeu muitos pontos e a campanha não vai ficar tão impressionante quanto era, sei lá, 5 rodadas para trás, né? Então, acho que nesses termos aqui, essa análise aqui que saiu na Veja, ela condiz mais com o feito do Flamengo, né? Com quanto aquela campanha foi impressionante. Então, assim, isso aqui é que a gente usa, né? Teoria de valores extremos, um exemplo para avaliar recordes. E aqui eu propositadamente coloquei no futebol para a gente ver também que a gente consegue fazer essa análise no futebol, tá? Pode ser aplicada a contextos esportivos diferentes.
E aí eu vou passar para um outro tipo de análise, que é uma outra abordagem que trata não do estudo de máximos, mas de um conjunto de observações extremas. Aqui a gente pegou só os máximos, né? A gente pegou os artilheiros do Campeonato Espanhol, então é um conjunto de máximos. A gente pegou os times que mais fizeram pontos no Campeonato Brasileiro a cada ano, então é o máximo de cada ano. A gente pegou conjuntos de máximos. Agora não necessariamente um conjunto de máximos. E usando essa abordagem, é possível estimar, por exemplo, o limite humano em provas do atletismo e na natação. Isso é um exemplo que dá para fazer, usando teoria de valores extremos também. E aí também é possível comparar desempenhos entre diferentes provas, que é aquela abordagem que eu mostrei ali no início da aula de hoje, ali no começo. Aqui eu coloquei aqui Michael Johnson, Olimpíada de Atlanta 96, porque eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês, tá? Então, para dar uma descontraída aqui, eu vou abrir o vídeo. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Deixa eu tirar o som para ele aqui. Essa prova aqui é uma prova da Olimpíada de Atlanta, em 1996, tá? 200 metros rasos. Eu vou colocar o vídeo, tá? Não vou falar nada, mas eu queria que só que vocês vissem o vídeo. É curtinho, né? 200 metros rasos, não dá nem 20 segundos. Então, essa prova ali naquela Olimpíada, esse é o Michael Johnson, né, atleta americano, campeão olímpico, recordista mundial várias vezes. Ele ganhou essa prova dos 200 metros rasos na Olimpíada de Atlanta. Foi uma coisa assim, impressionante na época. Foi uma coisa, eu lembro, eu assistindo aquela prova, o tempo dele foi 19:32, tá? 19:32. Ele superou o recorde mundial anterior, que já era dele, né? Já era dele, ele tinha superado uma vez naquele ano, mas o recorde mundial anterior, que não era dele, era tipo assim, 40 centésimos acima desse tempo. 40 centésimos em uma prova de 200 metros, que dura menos de 20 segundos, é uma eternidade, assim. Foi impressionante o que ele fez nessa prova. E eu lembro que nessa Olimpíada, a gente também teve o recorde mundial dos 100 metros rasos. 100 metros é a prova nobre, né, do atletismo, que foi um canadense que bateu, né, o Donovan Bailey. Ele bateu o recorde mundial dos 100 metros e, né, em geral, o recorde mundial dos 100 metros costuma chamar muita atenção. Só que eu tinha a noção perfeita, assim, na época, de que esse recorde do Michael Johnson era muito mais expressivo, tá, do que o recorde do Donovan Bailey. Porque o Donovan Bailey, ele bateu o recorde mundial por 2 centésimos, não, 1 centésimo, né? E depois daquilo, aquele recorde mundial ele foi superado várias vezes do Donovan Bailey. Superado várias vezes, tipo umas 5 ou 6 vezes em, sei lá, em 20 anos. O recorde do Michael Johnson, ele além de ter superado em uma enormidade o recorde mundial anterior, ele só foi superado uma vez depois daquilo. Na verdade, só o Usain Bolt correu mais rápido que o Michael Johnson desde 96 até hoje. Se não me engano, é isso. E o Donovan Bailey, não. No 100 metros, sei lá, 10, 15 pessoas já correram mais rápido que ele. Então claramente, o recorde do Michael Johnson era mais expressivo. Tá? Claramente. Essa foto eu queria tipo, pôr, né, nessa apresentação aqui, porque sou eu e o Michael Johnson. Né? Eu estou aqui junto com o Michael Johnson. Michael Johnson é esse cara aqui, e eu sou esse aqui. Faz alguns anos aí, num evento no Laureus, né? O Laureus, que é tipo um Oscar do esporte, né? E foi no Rio. Aí eu fui lá cobrir pela revista Swim Channel, aí eu acabei participando de uma entrevista com ele. Foi bem legal. E é bem legal, né? Você tá de frente pro cara e lembrando que você viu o cara na TV há alguns anos antes e impressionado com tudo aquilo, né? Então, assim, por assim dizer, essa prova do Michael Johnson, eu sempre tive ela na cabeça, assim, quando eu ia estudar esses desempenhos extremos de recordes mundiais de esporte, assim, sabe? Pode-se dizer que esse tipo de pensamento que eu tenho na hora de fazer esse tipo de estudo surgiu lá, com essa prova do Michael Johnson. E assim, como eu falei, né, comparando o desempenho do Michael Johnson com o do Donovan Bailey, claramente o do Michael Johnson era mais extremo.
Ou seja, eu estou comparando distâncias diferentes, mas claramente o do Michael Johnson era mais impressionante. Só que, às vezes, isso não é tão evidente assim, né? Tem lá um cara correndo 100, tem outro cara correndo 200. Qual que é o desempenho mais extremo? Às vezes não é imediato a gente bater o olho nos desempenhos dos atletas e dizer qual que é o mais impressionante. Por isso que é importante a gente ter alguma ferramenta para mensurar isso. E aí a gente pode usar a teoria de valores extremos, né? Então, ó, aqui que eu coloco, né? Para comparação de desempenhos em diferentes provas, a ideia é considerar a distribuição de probabilidade das marcas dos atletas em cada prova. E aqui, ó, eu vou considerar a distribuição das melhores marcas da história em cada prova. Então, na verdade, o que eu quero comparar aqui, né? Eu quero comparar o quanto que aquela marca de um determinado atleta ela é expressiva em relação aos atletas que correm a mesma prova, tá? Que disputam a mesma prova. Quanto que ele está afastado dos atletas que disputam a mesma prova? Quanto que ele está isolado ali na cauda da distribuição, digamos assim, né? Quanto mais isolado ele tiver lá na cauda, quanto mais distante ele tiver dos atletas que disputam a mesma prova que ele, então esse desempenho pode ser considerado muito impressionante. E eventualmente a gente pode até calcular uma probabilidade, assim, né, de um atleta conseguir uma marca tão ou mais expressiva que aquela. Só que, ó, eu coloco aqui o problema, né? Esse é aí eu coloquei esse histograma aqui, a representação da distribuição das marcas dos atletas dos 100 metros rasos, tá bom? Esse histograma aqui, eu coloquei aqui em termos de velocidade para ficar mais condizente com o que a gente costuma enxergar aqui no eixo X, porque o desempenho no atletismo, o desempenho mais extremo é um tempo mais baixo, né? O desempenho mais extremo é um tempo mais baixo. Então, se eu colocasse aqui o tempo do atleta, o histograma ficaria ao contrário, né? Ele ficaria com poucas ocorrências no começo e muitas ocorrências ali mais à direita. Mas eu quero que fique com essa cara aqui, né? Uma cara de distribuição de probabilidade mesmo, como a que a gente vai tratar. Então, por isso que eu transformei o tempo em velocidade. É só calcular a velocidade do atleta, né? 100 metros dividido pelo tempo dele, né? Sei lá, 100 metros dividido por 9 segundos e 80, sei lá. E aí acaba tendo as velocidades aqui. Então, a gente tem muitos atletas que correm uma velocidade menor e poucos atletas que correm uma velocidade maior, né? Isso é bem evidente. E aí o recordista mundial vai estar aqui, né? Vai estar na ponta aqui, né? Vai estar na ponta. O recordista mundial que teria um tempo mais expressivo. O problema é que a gente não tem como determinar essa distribuição, tá? Não tem como determinar essa distribuição. Por quê? Essa distribuição aqui, porque quantos atletas no mundo existem que correm os 100 metros rasos? Existem milhares, centenas de milhares, quem sabe milhões. Então tem esses atletas de ponta correm os 100 metros rasos para baixo, para acima de 10 metros por segundo, né? Mas tem gente que corre a 9 metros por segundo. Aí se eu for aqui um campeonato de bairro aqui, vai ter gente correndo a 8 metros por segundo. Se eu for correr os 100 metros rasos, vou correr a 5 metros por segundo. Então assim, esse histograma ele não tem fim aqui, né? Eu posso ir colocando qualquer atleta que eu quiser aqui. Esse que é o problema. Aqui o Bolt está aqui, né? O Usain Bolt, que é o atual recordista mundial jamaicano, ele está aqui, ele está nessa ponta aqui, ele está bem isolado aqui. Eu coloquei errado aqui, né? O histograma representa as melhores marcas dos 500 nadadores mais rápidos. Na verdade, não é nadadores. Aqui como eu usei como eu peguei essa apresentação de uma apresentação anterior que eu usei natação, acabei não trocando aqui, mas na verdade são os corredores mais rápidos dos 100 metros rasos, né, masculino. É impossível determinar o tempo máximo alcançado por um atleta e, obviamente, a distribuição de todas as marcas observadas por todos os atletas possíveis é impossível de se determinar. Não dá para a gente conhecer essa distribuição porque a gente não vai ter dados para isso, né? Felizmente, isso não é necessário, tá? Não é necessário. Então, ó, suponha que a curva represente a distribuição de probabilidade das marcas de todos os atletas da história dos 100 metros rasos. Obviamente que a gente não conhece. Então, essa curva aqui. Essa curva. Existem resultados na teoria de valores extremos, na verdade é um resultado, né, que a gente vai tratar, que esse resultado garante que à direita de um certo limiar U,
à direita desse limiar U, desse limiar aqui, a exata distribuição de probabilidade pode ser determinada. Ou seja, a distribuição da cauda da distribuição original pode ser determinada. Então, eu não preciso, por exemplo, eu não preciso desses dados aqui, digamos, tá? Eu só preciso dessa cauda aqui, né? Dessa cauda. E quanto mais à direita eu vou colocando esse limiar, mais próxima a distribuição, quer dizer, eu consigo uma aproximação melhor, uma melhor aproximação a uma distribuição que eu conheço, tá? Que é a distribuição dessa cauda aqui, tá? E vai ser uma distribuição conhecida. E essa metodologia a gente chama de POT, que é Peaks Over Threshold, né? Peaks, né? Peaks Over Threshold, que é picos acima de um limiar, que são justamente os valores acima desse limiar aqui. Que é justamente esse resultado. Agora é outro resultado. Então, vocês veem que agora a gente não está tratando de máximos, né? Isso aqui não são máximos. A gente tem um máximo aqui, que é o recorde mundial. Mas o resto aqui, eles não são máximos, tá? Eles são, tudo bem, desempenhos extremos, estão entre os melhores da história, mas não são máximos mais, não são máximos. Então, é um pouco diferente do que da abordagem que a gente vinha tratando anteriormente. Então, ó, digamos que x1 até... Está tampado aqui para mim. X1 até xn representa... Deixa eu diminuir aqui, porque eu não estou enxergando. Representem as velocidades... x1, x2 até, né? Não é xn, na verdade, né? Porque eu nem sei quantas variáveis eu tenho aqui, quantos atletas, né? Então, representa as velocidades das marcas dos atletas representadas no gráfico a seguir, né? Que é esse gráfico que eu já mostrei. E sim uma distribuição F. Uma distribuição F. O objetivo é encontrar a distribuição de x acima de um certo limiar U. Então, essa distribuição aqui. A gente quer essa distribuição condicional aqui, né? X menos U, né? Que é aquele limiar, dado que x é maior que U. É isso aqui. E aí a gente entra com outro teorema, que é o teorema de Pickens-Balkema-Derham, que é a distribuição condicional, FU, à medida que o valor do limiar U cresce, converge para a distribuição de Pareto generalizada, que aí já é uma outra distribuição que é muito importante em teoria de valores extremos. É importante que a gente tem que estar sob a validade do teorema de Fischer-Tippett, né, que é o teorema que eu passei anteriormente. E a distribuição de Pareto generalizada, a função de distribuição é dada por isso aqui. Por isso aqui. Aí tem um parâmetro de forma, um parâmetro de escala, e aí o limite do suporte da distribuição pode ser infinito, tá? Que é esse caso aqui, se o Xi é maior ou igual a zero, nesse parâmetro de forma, e se o Xi é menor que zero, o limite superior do suporte da distribuição é limitado, tá? Quer dizer, tem um limite, né? Não é infinito, é esse valor aqui. Então, de novo, né, é um teorema bastante interessante, né? Bastante interessante, porque eu consigo determinar a distribuição disso aqui. Tudo bem que eu preciso escolher esse limiar, preciso determinar esse limiar, que em geral não é um problema muito simples, tá? Não vou entrar em detalhes como determinar esse limiar, mas para o nosso caso aqui, que a gente está tratando de uma cauda muito pequena, um pedaço muito pequeno da distribuição, é uma distribuição, né, como eu falei assim, pode ter centenas de milhares de observações aqui. Como eu vou tratar um pedaço muito pequeno, então, em geral, essa convergência, essa aproximação, ela é bem razoável, tá? Bem razoável. E a gente vai ter uma quantidade de dados bem suficiente aqui para conseguir fazer estimativas precisas dos parâmetros. Eu falo um pouco aqui sobre a escolha do limiar, tá? Mas isso aqui não vem muito ao caso, é um problema em aberto, assim, em geral é meio feito em termos de gráficos, feito em análise de algumas certas funções. Mas não vou entrar em detalhes, porque no nosso caso aqui não vai, como eu falei, não vai ser muito problema, tá? A gente vai ter conjunto de dados suficientemente grandes e a cauda vai ser suficientemente grande também. E porque na prática, para esse conjunto de dados aqui, o que a gente tem acesso ao quê? A gente tem acesso aos desempenhos mais extremos da história, assim, né? Eu não vou ter acesso aos desempenhos lá do cara que corre os 100 metros para 15 segundos, né? Nem interessa isso. A gente vai ter os atletas mais rápidos da história, mas a gente consegue uma base bem interessante, assim. Então isso não vai ser muito problema para a gente. Então, assim, a primeira aplicação que eu queria mostrar para vocês eu vou ilustrar com esse gráfico, tá? Vou ilustrar com esse gráfico. Isso aqui é o histograma, tá? Aqui está o tempo, tá? Eu coloquei aqui em termos do tempo, ao invés da velocidade. Talvez também dê para enxergar bem, né?
O recorde mundial do Usain Bolt está mais ou menos aqui, 9,58, na verdade é aqui, né? Isso aqui. Ajustando a distribuição de Pareto generalizada, a gente vai ter um negócio assim. E se o limite superior do suporte da distribuição for finito, a gente consegue estimar um tempo limite, tá? Um tempo limite, que pode ser interpretado como o limite do humano, o limite humano para a prova, tá bom? E a gente pode conseguir fazer isso. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou fazer isso lá no R, para mostrar para vocês. Essa é a primeira análise que a gente vai fazer usando essa metodologia POT. E aí precisa carregar esse pacote aqui, ó, POT. E é isso que a gente vai usar. Eu vou carregar os dados. Esses dados aqui é um conjunto de dados 100 e 200.csv. Acho que lá no GitHub eu coloquei o TXT, mas tudo bem, né? É o mesmo conjunto de dados. Se a gente for ver aqui, a gente tem a prova, ó, 100 metros rasos, o tempo, o atleta, o ano que isso aconteceu e o sexo. Aqui começa pelo feminino, né? Essa base de dados tem 100 e 200 metros rasos, masculino e feminino. Então, eu coloquei só essas 4 provas, né? Mas poderia ter colocado... Na verdade, eu fiz análise para várias provas além dessa, mas só para a gente fazer análise para algumas provas aqui. Então, o que eu quero fazer, a primeira coisa, como eu falei para vocês, é estimar o limite superior de suporte da distribuição. E, para isso, eu vou estimar os parâmetros. Esse conjunto de dados aqui, eu peguei no próprio site da Federação Internacional de Atletismo. Lá tem os rankings. E a Federação Internacional de Atletismo, ao contrário da Federação Internacional de Natação, tem um zelo muito grande pelos dados, né, por rankings, por recordes. Então, os dados que a gente encontra lá são dados históricos muito detalhados, assim. Tem rankings que vão até, sei lá, década de 80, 70, 60, 50, lá no site. A gente consegue fazer esse apanhado histórico, tá? Pegar e ranquear os atletas mais rápidos da história da prova. Sei lá, a gente consegue, sei lá, os 1.000 atletas mais rápidos, 1.500 atletas mais rápidos da história, a gente consegue. Na natação isso é mais difícil, tá? Na natação eu até consigo fazer, mas eu consigo fazer porque eu sou um doente por natação, então eu tenho acumulado rankings de natação ao longo dos últimos 20 anos ou mais. Então, eu consigo ter, eu particularmente tenho bases de dados bem grandes de natação, mas é difícil encontrar isso na internet na natação. No atletismo é bem mais simples. Então, foi assim que eu baixei essa base de dados. Eu peguei essa base de dados lá no site da Federação Internacional de Atletismo. Na verdade, mudou de nome, né? Não é mais Federação Internacional de Atletismo, não. É World Athletics, que chama. Nos últimos anos mudou de nome aí, uma questão de marketing e tal. Mas é isso aí, é a Federação de Atletismo. E aí o que eu vou fazer aqui, eu não vou ficar explicando muito esses comandos que eu coloquei aqui, mas basicamente, ó, eu vou isolar os 100 metros rasos masculino primeiro, tá? E vou delimitar 1.000 observações, tá? Que é o número de observações até o limiar. Eu preciso delimitar o limiar, tá? Delimitar o limiar. E como eu delimito aquele limiar? Bom, como eu falei que não preciso ficar me preocupando muito no valor do limiar, porque a aproximação para a distribuição de Pareto generalizada vai ser boa, tá? Devido ao número de dados que a gente tem e devido à característica dos dados. Então, eu vou pegar 1.000 dados, tá? 1.000 dados, porque essa base de dados aqui é bem grande, tá? Tudo bem, ela não é que tem milhões de dados aqui, mas tem mais de 1.000. Mais de 1.000 tem. Eu vou delimitar 1.000 dados para cada prova. Então, eu vou fazer a primeira análise dos 100 metros rasos masculino. Então, delimitar isso aqui. Aí eu seleciono, né, um conjunto de dados baseado nessas restrições. Eu faço alguns ajustes aqui, tá? Porque para fazer essa análise porque como a gente tem vários empates, né? Vários empates, é interessante a gente não ter empates. Então, eu faço um ajuste para a gente não ter empates, né? Então, se tem 2 atletas correndo para, sei lá, 9 segundos e 80 centésimos, eu faço um para 9,80, sei lá, eu faço uma ponderação ali para os dois ficarem entre 9,80 e 9,81. Né? Eu faço uma ponderação ali nos milésimos, para a gente não ter empates. É isso que esses comandos aqui é o que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui e tal. E aí, bom, eu faço esse histograma aqui não interessa. Threshold aqui, que é o limiar, tá? É o limiar, ou seja, com a milésima observação. Eu coloco só um ajustezinho aqui, para não ficar exatamente a milésima, para ele pegar um pouquinho antes.
E aí, ó, parâmetro de escala. Quer dizer, a gente usa esse comando aqui, fit-gpd. Aliás, vou até fazer o fit-gpd aqui, estimando por máxima verossimilhança. GPD é a distribuição de Pareto generalizada. Aí ele estima os parâmetros. Ó. Por máxima verossimilhança, coloca a deviance aqui, o IC. Ó, as estimativas, o parâmetro de escala e o parâmetro de forma. O parâmetro de forma é negativo. Quando o parâmetro de forma é negativo, o limite superior da distribuição é finito, né? O limite do suporte, né? Da distribuição é finito. Os erros padrão são bem pequenos, né? Afinal de contas, a gente tem uma amostra grande. Então, eu coloco aqui, ó, escala, parâmetro de escala, o erro padrão, parâmetro de forma, o erro padrão. Isso aqui foi só para mostrar, né? Só para mostrar os parâmetros. Aí o que interessa aqui é esse valor, ó, esse valor. E o que esse valor interessa? Ó? Vamos voltar na apresentação ali. Esse valor interessa porque esse é o limite da distribuição, ó, limite superior da distribuição, menos θ sobre xi, que é justamente o que eu coloco aqui, ó. É menos θ sobre xi, menos o parâmetro de forma sobre menos o parâmetro de escala sobre de forma. Eu preciso colocar o limiar aqui também, né? Porque aqui não está levando em conta o limiar essa distribuição, tá? Eu preciso deslocar a distribuição pelo limiar, tá? Então, por isso que eu coloco o limiar aqui, chama de threshold aqui. E isso aqui é o limite superior do suporte da distribuição, 9,36, né? 9,36, que seria o limite do humano, limite humano para os 100 metros rasos, tá? Limite humano para os 100 metros rasos. Então, é assim que a gente calcula, a gente estima esse limite. A gente pode interpretar como isso, né? Como limite humano. Eu posso fazer para os 200 metros rasos masculino, para os 100 metros rasos feminino, para os 100 metros rasos, para os 200 metros rasos feminino. Eu coloquei o recorde mundial aqui, a gente não usou o recorde mundial ainda, mas a gente vai usar depois. Então a gente pode fazer, e eu não vou rodar isso de novo, porque eu já fiz isso, né? Se vocês quiserem rodar, fiquem à vontade. Eu já fiz isso aqui, pus aqui na apresentação. Aliás, antes de pôr na apresentação, eu vou mostrar o resultado que esse artigo obteve em 2008, tá? Ele fez uma análise bem parecida, ó. Recordes no atletismo usando o período de valores extremos. Inclusive, eu acho que é engraçado, né? Aquele artigo que eu mostrei para vocês, que eu publiquei, esse aqui, usando teoria de valores extremos na natação, é curioso porque essa revista aqui ele aparece quem foram os pareceristas, né, do artigo. E um dos pareceristas foi justamente esse John Email aqui, desse artigo aqui, né, que é um artigo que eu usei como referência também, e ele fez essas estimativas do limite do homem, da mulher nas provas de atletismo. Usando uma metodologia um pouquinho diferente, os dados eram diferentes, né? Porque os dados dele estavam atualizados até 2008, e os meus dados estão atualizados até 2021, até o fim de 2021. Então, ele estimou, no 100 metros, ele estimou para 9,29. 9,29. Eu estimei para 9,35, né? 9,36, né? 9,36. Aqui, ó. Aqui, essa é a minha tabela, tá? Essa é a minha tabela. Eu coloquei aqui todas as provas que eu fiz. Todas as provas que eu fiz, dos 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000, 100 metros com barreiras e 400 metros com barreiras. 100 metros com barreiras no feminino e 110 no masculino. Né? No 100 metros rasos em particular, deu 9,36 para mim, né? Como eu mostrei ali no R. Para ele, deu 9,29. Nos 200 metros masculino, por exemplo, para mim deu 18,50, para ele deu 18,63. Nos 100 metros feminino, para mim deu 10,12, para ele deu 10,11. Nos 200 metros feminino, para mim, deu 20,68, para ele deu 20,75. Então, são resultados bem próximos, né? São estimativas bem próximas. Realmente, a gente não esperaria que fosse mudar muito, né? Que fosse mudar muito, afinal de contas, ele calculou o limite humano, eu calculei o limite humano, então, naquela época, e agora o limite humano, a estimativa não deve mudar muito, né? Vai variar um pouquinho, né? Porque os dados vão mudando, mas varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo da prova, mas ficam ali no mesmo patamar. Então, né, se vocês quiserem ver depois aqui, tá, os resultados aqui dele, os meus resultados, e a gente tem uma coerência assim com os resultados, né? A análise aí vocês conseguem rodar com os comandos do R. E aí, né,
aqui o artigo que eu publiquei com a professora Lígia ali, que é justamente esse aqui que eu mostrei para vocês, a gente propôs um método para comparar diferentes desempenhos em provas da natação e determinar o mais significativo. E eu vou fazer isso para o atletismo. Já que eu estou com a base de dados do atletismo aqui, vou usar os dados do atletismo. Tá? Então, a ideia é verificar o quanto... Quer dizer, então, na verdade, a ideia aqui é verificar qual o recorde é mais extremo, qual o recorde é mais difícil de ser batido, qual o recorde é mais impressionante. E eu vou usar a mesma metodologia. Então, a ideia é verificar o quanto cada recorde é extremo em relação à distribuição dos outros atletas da história da respectiva prova. Quanto mais improvável o recorde, mais extremo ele é, mais forte, né? Então, há alguns recordes antigos considerados muito difíceis de serem superados, e a metodologia pode quantificar o quanto eles são expressivos. Por exemplo, esse recorde mundial do Usain Bolt nos 100 metros, né? Que vem desde 2009. Aqui eu coloquei 2019, mas eu devia ter atualizado, né? 2021, porque isso aqui eu peguei de uma apresentação que eu já tinha feito, aí eu deixei 2019, mas em 2022 continua o mesmo recorde, né? E o recorde mundial dos 100 metros feminino continua o mesmo também, né? Eu coloquei 10 anos de diferença, mas esse recorde aqui não foi batido em 2009. O do 100 metros rasos masculino foi. Do 100 metros rasos feminino, não. O 100 metros rasos feminino foi batido em 1988. Esse recorde vem desde 1988 e nunca foi batido. Então, já faz mais de 30 anos esse recorde está vigente. E, obviamente, esses dois recordes, por serem tão antigos, eles causam um impacto e ficam no imaginário como sendo recordes muito impressionantes e dificílimos de serem batidos. Será que eles estão realmente entre os mais impressionantes do atletismo? É isso que a gente vai tentar mensurar. Tá? Eu vou colocar aqui mais 2 vídeos aqui para dar uma descontraída também, para a gente visualizar o quanto esse recorde, particularmente do Usain Bolt, é extremo. Eu vou colocar aqui 2 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo aqui é comparando, deixa eu voltar aqui, essa primeira prova aqui é o recorde mundial dos 100 metros rasos em 1968. E aqui é o recorde mundial dos 100 metros rasos em 2006, tá? As duas provas foram recordes mundiais. Aqui foi em 1968, aqui em 2006, ou seja, quase 40 anos de diferença, tá? Coloquei uma prova do lado da outra. Vocês veem aqui, né? Aqui foi um americano que bateu, Jim Hines, 9,95. Aqui foi esse jamaicano aqui, o Asafa Powell, bateu para 9,77, o recorde mundial. Então, mais ou menos 2 décimos de diferença. Em quase 40 anos, né? De 1968 até 2006, quase 2 décimos de diferença. O recorde mundial caiu em quase 2 décimos, tá? Em quase 2 décimos. Lembre-se que isso aqui é 2006, tá? Agora eu vou colocar um outro vídeo comparando o recorde de 2006, que é aquele recorde de 2006 que está aqui à esquerda, com o recorde de 2009 do Usain Bolt, tá? 3 anos de diferença, tá? 3 anos. Olha só o que aconteceu, né? Em 2006 foi recorde mundial 9,77. Em 2009 foi 9,58. Ou seja, 2 décimos de diferença entre um recorde 8 e outro em 3 anos. Vocês lembram, né? O recorde caiu basicamente levou quase 40 anos para cair quase 2 décimos, de 68 a 2006, e depois caiu quase 2 décimos em 3 anos, né? Ou seja, só a gente vendo isso aqui, a gente vê o quanto que esse recorde do Usain Bolt foi impressionante. E, na verdade, uma curiosidade aqui, né? Olha só, eu pausei bem no momento certo. Aqui, nessa prova aqui, 9,77, aqui o atleta estava atravessando a linha de chegada, o atleta que bateu o recorde mundial, o Asafa Powell, nesse momento aqui, né? E aqui, nesse mesmo momento, o Usain Bolt já tinha acabado a prova, já fazia um tempinho, né? Já fazia 2 décimos que ele tinha acabado a prova. Se o Asafa Powell ele estivesse nessa prova aqui, ele estaria mais ou menos no lugar desse cara aqui, né? Na verdade, esse aqui é o Asafa Powell mesmo, é o próprio Asafa Powell. Ele estava nas 2 provas.
Então, em 3 anos de diferença, ele teve basicamente o mesmo desempenho, só que aqui ele bateu o recorde mundial e aqui ele ficou muito para trás, né? Então, para a gente ver o quanto que o impacto que o Usain Bolt gerou quando ele bateu esse recorde mundial naquela época, em 2009. E aí isso eu coloco aqui, ó, a evolução do recorde mundial dos 100 metros rasos masculino foi justamente essa, né? 2 décimos em quase 40 anos e mais 2 décimos em 3 anos, né? E aí, essa é a linha de evolução do recorde mundial, ó, de 1912 até 2008, 2007, tá? É praticamente uma reta, né? Praticamente uma reta. Só que aí, dando um zoom nessa parte aqui, mais recente, justamente são esses dados aqui. Só que aí apareceu o Usain Bolt, né? Aí, olha o que o Usain Bolt fez com o recorde mundial. Bateu de novo e bateu de novo, né? Então, uma projeção que a gente esperaria por uma reta, que seria uma projeção otimista já, o Bolt destruiu essa projeção. Então, obviamente que é um recorde muito, muito impressionante, muito difícil, e a gente quer quantificar o quanto ele é expressivo, né? Será que é o recorde mais expressivo entre todas as provas do atletismo? Então, eu vou usar a metodologia POT, porque o que a gente vai fazer, né? Eu vou ajustar a distribuição e vou ver onde que o recorde do Bolt está localizado aqui. Aí ele vai estar localizado mais ou menos aqui, eu calculo a área à direita, tá? À direita, e comparo com a mesma área em outras provas. Aí eu vou ver quanto cada recorde é extremo em relação à sua prova. É isso que a gente faz. E aqui no R, a gente faz isso dessa maneira aqui, ó. Eu vou usar o mesmo conjunto de dados, porque são os mesmos dados. Aí, ó, 100 metros rasos, distância, tal. Aqui eu vou precisar do recorde mundial, que é 9 segundos e 58. Aqui eu não vou usar 1000, não, tá? Eu vou usar 150. Por que eu vou usar 150? Porque, na verdade, como eu fiz a comparação para várias provas, não só para os 100 e 200, né? Eu fiz para 400, 800, 1500 e tal. Nem todas as provas eu tinha 1000 atletas, tá? Disponíveis ali na base de dados. Para os 100 e 200 metros rasos até tinha, mas para as outras provas, não. Então, e para determinar o limite humano, na verdade, ali, quando eu fiz na análise anterior, não importa muito se tinha 1000, se era 900, se era 800, se era 1200, não importava muito, né? Porque o limite superior de suporte, em geral, ele vai ser consistente. Mas aqui não, né? Que eu preciso manter o mesmo número de atletas em todas as provas. Eu preciso manter o número de atletas em todas as provas para ter uma coerência, né? Para ter uma distribuição baseada no mesmo número de atletas. Tá? Então, vou manter aqui, eu vou colocar aqui 150, porque foi o número que eu encontrei que seria coerente com todas as provas, tá? Com o número de atletas em todas as provas que eu considerei que foram muitas provas. E aí, né, eu faço a seleção da base de dados aqui, como a gente tinha feito. Isso aqui, o limiar aqui, né? Aí eu calculo aqui os parâmetros. E aí é isso que a gente calcula, ó, porque eu preciso calcular essa área aqui, né? Essa área aqui. E como é que eu calculo essa área aqui? 1 menos a probabilidade da área, 1 menos a área à direita, né? Ou, desculpe, 1 menos a área esquerda, tá? Isso aqui. Aí, calculando isso aqui, deu 0,00148, que é 0,15%, né? 0,15%. É isso aqui, justamente isso aqui. Aí eu faço isso para todas as provas. Para todas as provas. 200 metros, 400, faço para as provas femininas também. É o mesmo princípio. Mesma coisa que a gente faz para todas as provas. Aí, bom, na base de dados aí a gente tem as provas de 100 e 200, né? Então vocês podem fazer se quiserem. Aqui é a tabela dos resultados. Deixa eu ver aqui, probabilidade de excedência, de exceder, né? Probabilidade de exceder o recorde mundial na distribuição. Então, o recorde mundial é esse aqui, em cada prova, feminina e masculina. Eu só peguei as provas de corrida de pista, né? E calculei essa probabilidade aqui. Então, ó, para as provas femininas, a menor probabilidade foi observada justamente nos 100 metros rasos, tá? Foi aquele recorde que eu mencionei da americana Florence Griffith Joyner, desde 1988. E no masculino, é justamente o recorde mundial do Usain Bolt, que é 0,15%. Tem umas provas que chegam perto aqui, ó, chegam a 0,16%, 17%, mas se a gente for comparar o número em si, o recorde mundial do Bolt é o mais extremo, né? Atenção que essa probabilidade aqui não dá para a gente interpretar como sendo a probabilidade desse recorde mundial ser quebrado, por exemplo. Não é isso, né? Não é isso. Isso aqui é simplesmente a probabilidade dessa marca aqui ser excedida dentro daquela distribuição em particular dos 150 melhores da história, tá?
não é a probabilidade de se bater o recorde mundial em determinado espaço de tempo, não é nada disso, não. Essa probabilidade só serve mesmo para essa comparação. Tá? Então, é bem interessante isso aqui. Né? Então, realmente, a gente chegou que a impressão que a gente tinha, que aqueles recordes mundiais eram muito extremos, realmente ela fica confirmada aqui por essa análise. E aí uma coisa que eu fiz no artigo lá, porque posso até passar rápido aqui, uma coisa que eu fiz no artigo foi comparar a prova de natação com a prova do atletismo, que foi isso que a BBC pediu para eu fazer lá naquela entrevista que eu mencionei para vocês. Aí o que eu fiz foi comparar o recorde mundial dos 100 metros rasos do Usain Bolt, que é o resultado mais expressivo da carreira dele, como eu mostrei para vocês já, e comparar com o resultado de uma prova do Michael Phelps na natação. Prestem atenção que eu não estou comparando quem que é melhor, tá? Não estou comparando, quem que é melhor, Usain Bolt ou Michael Phelps? Não é isso. Né? Eu só vou comparar em uma prova, né? Em uma prova, quem que foi mais extremo. No caso aqui, os 100 metros rasos, aqui o Bolt e o Phelps, eu coloquei os 100 metros rasos do Usain Bolt, né? Aquele recorde mundial. E do Michael Phelps, ele bateu vários recordes mundiais em várias provas na carreira dele, mas eu peguei aquele recorde mundial que talvez tenha sido mais expressivo naquele momento que ele bateu, né? Foi muito extremo, né, em relação aos atletas que disputavam aquela prova. E foi nos 200 metros medley no Campeonato Mundial de 2003. Então ele superou o recorde mundial, sei lá, em mais de 2 segundos, uma coisa impressionante. E aí a análise que eu fiz é isso, né? Eu peguei os 150 atletas mais rápidos da história, dos 100 metros rasos masculino. Na verdade, era até aquele momento, tá? Até 2009, que foi quando o Bolt bateu o recorde mundial. Porque para fazer a comparação justa, eu preciso fazer a comparação cada um em sua época, né? Porque como foram recordes mundiais em tempos diferentes, eu quero, na verdade, mensurar o impacto que esses recordes mundiais tiveram em suas épocas. Então, eu peguei os rankings atualizados até suas épocas, até aquelas épocas. Então, esse histograma aqui é atualizado até 2009, dos 100 metros rasos masculino. Esse histograma aqui dos 200 medley masculino na natação é atualizado até 2003. Então, aqui, o Bolt está aqui, na ponta do histograma, e o Phelps está aqui na ponta do histograma. E aí, o que eu fiz? Eu ajustei as distribuições de Pareto generalizadas aqui, calculei a probabilidade... Aqui eu calculei a probabilidade à esquerda, né? Ao invés da direita. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Então, quanto maior for essa probabilidade, mais extremo é o recorde, né? E eu coloquei assim porque acho que ficava mais fácil de ver aqui nesses histogramas. E aí, deixa eu dar um pouco maior aqui. E aí, por pouquinho, né? Por bem pouquinho, o recorde mundial do Phelps foi mais extremo. Por bem pouquinho, mas eles estão praticamente no mesmo nível de grandeza ali. O impacto que esses recordes geraram. Tudo bem, né? O recorde dos 100 metros rasos no atletismo, em geral, gera mais impacto mesmo. Né? Mas em termos do resultado em si, no meio, né? Um no atletismo e outro na natação, os dois mais ou menos equivalentes aqui, com uma leve vantagenzinha assim, para o recorde do Michael Phelps nos 200 metros medley. Interessante essa análise, né? Comparando dois esportes diferentes. E aí, aqui é uma última análise que eu vou passar. Aí já essa análise que eu vou passar agora eu não implementei no R, não. É mais uma curiosidade que eu vou mostrar para vocês. Uma análise que eu fiz. Até apresentei no congresso essa análise. Porque aqui usa modelos bayesianos, mas usando também teoria de valores extremos, que aí é uma abordagem um pouco mais além. Vocês vão ver o que eu fiz aqui. Como a gente viu que esses dois recordes são mais expressivos, tá? Será que a gente está próximo de ver esses recordes serem quebrados? Bom, deixa eu pular isso aqui. Quer dizer, na verdade, isso aqui é importante. Vocês podem estar se perguntando, essas comparações não poderiam ter sido feitas nos mesmos termos das comparações feitas utilizando dados do futebol, que a gente fez aquela distribuição do máximo, né? Máximo por ano. Se a gente pegasse o máximo por ano no atletismo, né? Para calcular a probabilidade de um recorde ser superado. Na verdade, essa abordagem não é muito interessante no atletismo em si, né? Particularmente. Porque os tempos do atletismo eles têm uma evolução ao longo dos anos, tá? Então a distribuição ela muda ao longo dos anos. Lá no futebol eu considerei que a distribuição continuava constante, tá? A distribuição constante não, a distribuição era a mesma ao longo dos anos. Por exemplo, dos gols dos artilheiros lá do Campeonato Espanhol. A gente considera que a distribuição é constante ao longo dos anos, então é a mesma distribuição lá na década de 80 e hoje, né?
No atletismo não dá para considerar isso, porque a gente tem evolução das técnicas e os tempos vão se tornando mais rápidos, a evolução natural do esporte, então não dá para considerar que a distribuição seja a mesma. Tá? Então, ó, e é isso que eu vou considerar aqui para fazer essa análise. Qual é a chance de um determinado recorde ser batido no futuro próximo? Aí sim eu quero calcular a probabilidade, por exemplo, do recorde mundial de 100 metros rasos ser batido, sei lá, até ano que vem, ou em um prazo de um período de 5 anos. Quando será quando será que a gente pode esperar que a probabilidade desse recorde vai ser mais ou menos alta de ser batida, dada a evolução dos tempos da prova, né, ao longo dos anos? Então, em particular, o recorde do atletismo, do feminino, dos 100 metros rasos, ele foi por muito tempo intocável. Ninguém nunca chegou perto, até que, ano passado, 2 jamaicanas chegaram bem perto. Principalmente a Elaine Thompson, ela chegou a 5 centésimos, né? Foi a mais próximo que alguém chegou do recorde mundial do 100 metros rasos feminino. Antes estava muito descolado. Agora deu uma colada a mais, então a chance desse recorde ser batido aumentou. E é isso que a gente precisa considerar, né? Atletas chegando perto do recorde, a gente precisa considerar na hora de calcular a probabilidade do recorde ser superado. E como é que a gente avalia isso, né? Isso aqui, esse gráfico aqui, não sei se vai ficar claro. Esse aqui é o ranking mundial. Esse aqui é o dados baseados no ranking mundial dos 100 metros rasos feminino ao longo dos anos, desde 88 até 2018, eu coloquei aqui. Aqui é o recorde mundial, foi batido em 88, continua vigente até hoje, por isso que eu coloquei essa linha, 10,49. Esses tempos em azul aqui são os tempos das primeiras colocadas no ranking mundial em cada ano, tá? Em cada ano. Então, variou 10,80, 10,90, 10,60, aí sobe para 10,90, 10,80, 10,70, assim por diante. Tá? Então, olhando essa oscilação aqui, dá a impressão que ninguém está chegando muito perto do recorde mundial ao longo dos anos. Né? Só que essa linha aqui mostra o contrário. Esse aqui é o primeiro tempo do recorde mundial, esse aqui é o primeiro tempo do ranking mundial a cada ano. Isso aqui é o tempo da 50ª colocada do ranking mundial a cada ano. A 50ª colocada do ranking mundial a cada ano tem feito tempos melhores. A gente vê uma tendência decrescente aqui. Então, na verdade, apesar das primeiras colocadas não estavam chegando muito próximas do recorde, a gente vê uma evolução, né, uma evolução em termos do 50º tempo do ranking mundial, ou seja, a gente está vendo uma evolução da prova. Então as pessoas estão chegando mais perto do recorde como um todo, assim, né? A distribuição dos tempos tem chegado mais perto do recorde mundial. Até que vai ser uma hora que alguém vai bater o recorde mundial, né? Então é assim que a gente tem que avaliar. Aqui é o 100 metros rasos masculino também, tá? É o que tem acontecido também, panorama parecido. Então, bom, é isso que eu falei, né? Parece que os líderes do ranking mundial não chegam perto do recorde, mas a distribuição geral dos dados indica que há, sim, evolução ao longo do tempo. Chegará um momento em que essa evolução tornará inevitável a quebra do recorde. Realmente, né? Eu não imagino que o recorde mundial vai durar mais 200 anos, né? Uma hora vai bater, uma hora alguém vai bater esse recorde. Bom, aqui os histogramas ao longo dos anos, né, dos 100 metros rasos masculino, né, 2009, 15, 12, 15 e 18. Então, a gente vê, sim, que os tempos mais rápidos, essa aqui é a distribuição dos 50 tempos mais rápidos, eles vão chegando mais perto do recorde mundial. Em 2009 estava concentrado mais para cá, né? Aí, em 2012 já deslocou um pouquinho para a esquerda, 2015 um pouquinho mais, 2018 um pouquinho mais. Então o pessoal está chegando mais perto, sim, do recorde mundial. Eu usei a metodologia POT, né? Só que agora, como eu falei para vocês, como essas distribuições podem mudar ao longo do tempo, eu usei um modelo dinâmico bayesiano para os parâmetros de forma e de escala da distribuição de Pareto generalizada. Então, eu coloquei aqui um índice T no psi, um índice T no θ. Então, aqueles parâmetros que a gente estimou aqui no R, esses parâmetros de escala e de forma, agora eles vão variar suavemente ao longo do tempo, porque as distribuições vão mudando ao longo dos anos. Tá? E aí eu consigo fazer simulações, né? Bom, deixa eu descrever o método aqui. Né? Eu propus essas distribuições aqui, né? Distribuições aqui, ó. Se T dado que se T menos 1, tem essa distribuição beta deslocada, né? Uma distribuição beta deslocada, tem uma justificativa teórica para isso. E esse aqui é uma gama, desculpa, é uma beta modificada e uma gama deslocada, tá? Uma gama deslocada.
que é, quer dizer, uma beta modificada porque o suporte da distribuição é menos K a 0, tá? No caso dessa beta aí. E uma gama deslocada, né? Então ela não começa do 0, começa em K. E então eu escolhi essas distribuições, né? Essas distribuições a priori. E aí a gente tem esses hiperparâmetros que a gente precisa determinar para ter a variabilidade dessas distribuições. E aí eu bom, fiz uma simulação por MCMC, ó, das posteriores, e usei Metropolis Hastings para fazer essas simulações, né? E assim, aqui a evolução dos parâmetros, tá? Parâmetro de forma, de escala e de forma ao longo do tempo, aqui para os 100 metros rasos masculino. E assim eu consigo também simular a distribuição preditiva, né? Para 1 ano para frente, para 2 anos para frente. E fazendo essa distribuição, fazendo a simulação dessa distribuição, eu consigo calcular a proporção de vezes em que o recorde mundial é superado e ter uma ideia da probabilidade, tá? Ó, podemos simular a distribuição preditiva dos dados para os anos futuros. E foi isso que eu fiz. Ó. Então, por exemplo, né, nos 100 metros rasos feminino, para 2022, aqui eu coloquei a estimativa do primeiro tempo, foi 10,65, e probabilidade de superar o recorde mundial, 1,50%. Tudo bem, isso aqui é uma estimativa do primeiro, do tempo mais rápido, né? Pode ser que esse tempo seja mais rápido que isso aqui. E se o tempo for mais rápido que isso aqui, pode ser que que aconteça o recorde mundial, que é 10,49. Mas a probabilidade disso acontecer é só 1,50%. E assim por diante. Então, à medida que os anos vão passando, essa estimativa do primeiro tempo vai ficando mais rápida, né, pela evolução que a gente viu ao longo dos anos. E a probabilidade de se superar o recorde mundial vai aumentando, tá? Vai aumentando. Então, aqui para os 100 metros rasos feminino, para os 200 metros rasos feminino, tá? Para os 100 metros rasos masculino e para os 200 metros rasos masculino. Eu só fiz essa análise para essas 4 provas, tá? Então, os recordes masculinos, aparentemente, eles estão um pouco mais difíceis de serem quebrados do que os femininos, né? Porque daqui a 5 anos, em 2026, os recordes femininos têm 30 e poucos por cento, 40 e poucos por cento de serem superados e os masculinos só 18, 14%, né? Justamente porque nesse último ano a gente teve mulheres chegando mais perto dos recordes mundiais nessas provas, e a gente não teve homens chegando perto dos recordes mundiais nessas provas. Claro, então isso vai refletir nas estimativas dos parâmetros, nas simulações e nos cálculos dessas probabilidades, tá? Então, ó, é interessante, ó, que essa mesma análise feita em 2019 apontava que a probabilidade de o recorde dos 100 metros rasos feminino cair em um prazo de 5 anos era baixíssima, menos de 2%. Menos de 2%, ou seja, eu fiz em 2019 essa mesma análise e aqui, no último valor aqui era 2%, e agora já é 36%. Por que isso aconteceu? Porque a gente teve 2 mulheres chegando muito perto do recorde desde então. Então, essas probabilidades mudaram, né? Obviamente, que as probabilidades podem mudar, né? Justamente isso que eu estou escrevendo aqui, ó. Então, o cenário mudou, os 2 atletas ameaçaram perigosamente o recorde mundial recentemente, fazendo a probabilidade aumentar aí muito. Então, o esporte é dinâmico, né? Esse cenário pode mudar ano que vem, assim como, né? Existe uma chance de 1% do recorde mundial ser quebrado? Pode ser que esse recorde mundial seja quebrado, né? Então vocês sabem que o fato de ter 1% de chance de recorde mundial ser quebrado não quer dizer que ele não vai ser quebrado, né? Aliás, se acontecerem vários eventos com chance de 1%, uma hora um evento desse vai acontecer, então vai se realizar mesmo. Então o esporte é dinâmico, por isso que eu encerrei com essa frase. E assim que eu vou encerrar a aula de hoje aqui, tá? Deixa eu conseguir passar tudo para vocês, talvez de uma maneira um pouco rápida, mas é que para conseguir caber tudo em 2 horas, né? Então, o que a gente viu hoje foram métodos para fazer análise de dados do esporte através de teoria de valores extremos, usando 2 abordagens, né? Usando a análise de máximo de blocos e usando a metodologia a POT, né? Peaks over Threshold, essas 2 metodologias. E aqui no final, né, eu fiz uma extensão da metodologia Peaks over Threshold, já no contexto bayesiano, né? O contexto bayesiano eu resolvi fazer isso justamente para
para adaptar essa mudança da distribuição ao longo dos anos, para fazer com que os parâmetros tivessem uma evolução ao longo do tempo. Então, não é exatamente uma metodologia diferente, né, das que a gente viu, é só uma adaptação do Peaks over Threshold para o contexto aqui, para eu conseguir os resultados que eu queria. Tá? Então, acho que eu vou encerrar por aqui. Faltam 10 minutos aqui para as 4 horas, para caso tenha dúvidas e perguntas aqui, né? Aqui são algumas referências que eu usei. E eu fico à disposição de vocês aí. Bom, muito obrigada, Daniel, por mais uma aula ótima, muito interessante sobre esse tema, que a gente tem aprendido bastante com você. Quero até ler nessa linha um comentário que alguém colocou aqui no nosso chat, deixa eu ver. Diz o seguinte: muito obrigado pelo mini curso. Eu tenho uma experiência em TVE com variáveis climáticas e ambientais, é o Gilberto que deixou essa mensagem. Ele diz o seguinte: nunca tinha visto a aplicação de TV com esse nível de detalhamento, foi muito bom ver a aplicação e deu para ver que você de fato gosta de esportes, com viés claro para natação e atletismo. Eu acho que muito mais natação aí, mas daqui a pouco o Daniel conta para a gente. Então, ele falou assim: você mencionou que trabalha no ENSE e tem paixão por esportes. Como se deu essa inserção sua no mundo da televisão, né? Aí comentando esportes, se foi convite ou acaso, como você consegue conciliar esse trabalho com o ENSE? Ficou a curiosidade aí para todo mundo que viu que você tem um excelente estatístico e também conhece muito bem essa área de esportes, né? Bom, então pois isso de eu cair no mundo dos esportes, assim, não foi bem por acaso, porque desde cedo eu sempre desenvolvi coisas nessa área, assim, sempre por hobby, né, e tal, sempre gostei de escrever e tudo. Eu comecei a escrever em revistas de natação e aí acabou em sites de natação, e as coisas começaram a ficar mais sérias, as pessoas começaram a gostar das coisas que eu escrevia. Aí comecei a escrever mais seriamente para revistas de natação, e isso sempre no tempo livre, né? Porque eu trabalhando na ENSE, e mesmo antes de trabalhar na ENSE, né, em outros lugares que eu trabalhei, mas sempre no tempo livre, assim, eu fazia. E aí aconteceu, né, disso de me chamarem para comentar os eventos na TV, aí às vezes é meio difícil conciliar mesmo, sabe? Porque eu já tive que recusar, né? Porque às vezes eu tinha que... a gente queria que você viesse aqui 2 da tarde, quarta e quinta-feira. Falar, não dá, né? Não dá porque estou trabalhando, não tem como. Então, às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Então, eu tento conciliar da melhor maneira possível, né? Sempre que dá. Eu sempre fico rezando para me chamarem de fim de semana, né? Porque aí, apesar de ser um trabalho que eu vou ter que fazer de fim de semana, né? Não vai dar para descansar no fim de semana, mas pelo menos eu consigo fazer. Ou seja, eu tenho garantia de que eu consiga fazer. Nessa época de pandemia ficou mais fácil, né? Porque as coisas ficaram mais flexíveis, assim, né? Você não precisa estar na instituição o tempo inteiro. Não sei se vocês sabem que lá na ENSE eu preciso bater cartão, né? É meio diferente de uma universidade. Eu preciso ficar lá 9 horas por dia, que nem funcionário do IBGE mesmo, de escritório, né? Então dá uma limitada por causa disso. Mas vou conciliando como dá. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Quando a gente gosta do negócio, a gente consegue. Então, tem que pegar para fazer, né? Porque senão, se a gente não pega para fazer, nunca faz, né? Não tem como. Pois é. Sim, é isso. Uhum. Eu lembro que você comentou que, né? Você falou um pouquinho na primeira aula da sua rotina de treino, né? Não sei se ficou claro para todo mundo, mas o Daniel já foi nadador, né? Por quanto tempo você nadou, Daniel? Não, então, a minha carreira de nadador, ela foi curta, assim, sabe? Eu parei antes de entrar na faculdade, sabe? Tá. Eu parei antes sei lá, eu tinha 16 para 17 anos, né? Você fala, nossa, mas que novo, né? Nossa, mas eu já treinava absurdamente há muitos anos, assim, sabe? Sim. Há muitos anos, muito cedo, assim, de treinar todo dia, 2 vezes por dia, fim de semana e tudo, assim, sem ter férias, sem ter feriado durante muito tempo, assim. Em geral, se começa muito novo mesmo, né? Mas apesar de ter parado cedo, e eu considero que eu parei cedo justamente por não ter muita maturidade, assim, e tal, de aguentar uma rotina tão pesada, ao contrário da minha irmã, né, que minha irmã, ela sempre teve mais maturidade que eu, e aí ela chegou muito longe, assim, a minha irmã chegou a ser recordista sul-americana, tal, seleção brasileira,
Mas foi suficiente, assim, né, para já eu criar um elo com o esporte que é indissociável, assim. Sim. Não, só para deixar claro aí o seu fascínio, né, pela É, natação, né, tá explicado. pois é. Legal. A gente tem uma pergunta bem específica sobre, nesse modelo dinâmico, perguntaram que pacote você usou, se foi o EVD ou um EVD Base. Então, eu não usei EVD Base, eu programei tudo, né? Na verdade, não fui eu, só que, na verdade, fiz esse trabalho em conjunto, né, com uma outra professora lá da ENSE. Ela, sim, eu não sou bayesiano, né? Eu não sou bayesiano, eu não trabalho com modelos bayesianos, mas ela trabalha, né? Ela trabalha. Então ela que me ajudou mais nessa parte da programação, mas a gente programou tudo, né? Programou, a gente não usou para essa parte bayesiana, a gente não usou pacote não, sabe? A gente programou tudo mesmo. Eu não sei se foi a melhor abordagem assim, mas deu certo assim, sabe? Uhum. Ah, legal. Mais uma pergunta aqui do Alan. Opa, subiu. A modelagem estatística é mais complexa, né? Na sua opinião, para esportes coletivos, se comparado a esportes individuais, né? Qual que seria mais complexa? É difícil dizer, viu? Bem, acho que não tem muita... Acho que não dá muito para comparar, não dá muito para dizer nesses termos, assim, porque os métodos são diferentes, né? Acabam sendo diferentes. Por exemplo, no esporte coletivo, a gente precisa... Coisas que eu já falei, por exemplo, aqui, né? No esporte coletivo, a gente precisa... O analista precisa, por exemplo, criar modelos para mapear movimentação de jogadores no campo, né? Por exemplo. Que é uma coisa que não vai ter em esporte individual. Por exemplo, natação e atletismo, não vai ter. Mas no esporte individual, você precisa maximizar o treinamento em termos da sobrecarga dos atletas através de modelos. E aí, como eu mencionei para vocês, tanto modelos lá para movimentação de jogadores do esporte coletivo, quanto modelos para treinamento de esportes como natação e atletismo, podem ser baseados em redes neurais de learning. Então, são modelos muito complexos, né? Então, você pode ter complexidade nos dois tipos de esporte, com objetivos diferentes. Então, acho que não dá para dizer em termos de complexidade, assim, sabe? São mais os objetivos que são diferentes mesmo, mas eles podem ser tão complexos um quanto o outro, né? Tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais uma pergunta, deixa eu ver se como eu falo, é um pouco relacionado com condicionais, né? Se a gente fosse pensar em calcular probabilidades de valores extremos, como você estava dizendo, mas condicional a algo, né? Então, por exemplo, o Anderson aqui pergunta como a gente pode calcular a probabilidade de uma pontuação extrema em um ranking com a pontuação que se acumula ao longo do tempo. Então, ele dá um exemplo do xadrez, né? Que a probabilidade como é que é? A probabilidade do número 1 do xadrez, aí fala, é o Magnus Carlsen, chegar aos 2.900 pontos, dado que atualmente ele tem 2.870 pontos. Como se dá para fazer esses cálculos usando teoria de valores extremos, se as pessoas acabam utilizando. Eu não... Quer dizer, certamente dá, sim. Tem que fazer alguma adaptação, mas certamente dá. Teria que fazer algum ajuste. Mas como se trata de um extremo, né? Se trata de extremos mesmo, né? Que são as maiores pontuações. Então, certamente dá para fazer essa adaptação, sim. Só que eu nunca fiz isso, né? Nunca usei essa abordagem nesse tipo de aplicação. Teria que pensar um pouco, mas certamente dá, sim. Certamente dá. Não sei se... Porque você está dizendo, o ranking, a pontuação acumula ao longo dos anos, né? Então, isso. E aí ele pode perder pontos, né, tal, mas vai acumulando. Acho que dá para fazer assim. Por exemplo, se você for ver uma pontuação, no Campeonato Brasileiro que eu pus ali, né, de futebol, né, que é acumulado dentro de um ano, né? A pontuação acumulada dentro de um ano, aí é uma pontuação acumulada, sei lá, ao longo dos anos, né? A gente tem que fazer uma adaptação, mas certamente dá para fazer isso. Tem que dar uma pensada. Legal, acho que o Mário quer fazer uma pergunta. Sim, o Daniel, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Eu assisti às 3 aulas, aplicações bastante interessantes, metodologia interessante também. Eu tive uma curiosidade relacionada a alguma coisa que eu li
no jornal sobre fraude no futebol, por exemplo. Porque se aposta em um determinado jogo se algum jogador vai fazer um gol contra, por exemplo. E aí, essa é uma situação que está suscetível à fraude. Você tem ideia, você tem algum tipo de estudo relacionado a isso? Eu acho que tem, eu acho que até já vi título de artigo com isso, tudo, mas eu não cheguei a ler, não. Mas é interessante mesmo, né? Porque realmente, se você vê os tipos de apostas que tem, a probabilidade de tal jogador marcar um gol, um jogador lá que nunca marca gol, né? Aí tem uma cotação lá muito alta, né? Para esse cara marcar o gol. E aí, realmente, né? Isso atrai os olhos de quem está apostando e quem quer ganhar dinheiro com isso, né? Realmente, eu já vi alguma coisa, eu não lembro aonde, assim. Eu posso até procurar depois e se eu achar, te mandar. Mas certamente tem, sim, né? Porque é um assunto muito pertinente mesmo, né? Inclusive, já aconteceu, né? Já aconteceram fraudes em campeonatos, campeonato italiano aconteceu, né? Times foram punidos, né? É interessante mesmo. Eu vou dar uma olhada, se eu achar alguma coisa, eu te falo. Tá bom. Bom, então temos várias mensagens de alunos, de ouvintes aqui parabenizando pelo curso. Então, mais uma vez, em nome aqui da comissão, muito obrigada, Daniel, foi excelente essas 3 aulas que você ministrou para a gente pôde aprender muito, como a estatística também acaba sendo aplicada na área de esportes, né? Uhum. Então, obrigada novamente. Eu que agradeço, foi uma honra aqui para ministrar esse curso. Assim, na verdade, foi a primeira vez que eu ministro um curso desse tipo, assim, né? Eu já dei palestras, várias palestras, usando inclusive alguns desses resultados que eu mostrei, né? Mas compilar tudo num curso e realmente mostrar a aplicação no R, mostrar como faz, foi a primeira vez. Foi bem legal mesmo. Espero que tenha sido proveitoso para todos e aproveito de novo para agradecer o convite. Foi muito legal. Então é isso, pessoal. Então nós encerramos aqui o primeiro minicurso dentro do nosso programa de verão. E lembrando que nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro nós começaremos, né? Na verdade, dentre esses 3 dias nós teremos o workshop em métodos estatísticos e probabilísticos. Então, se vocês estão inscritos, entre segunda e terça-feira vocês vão receber um e-mail com os links do Zoom para acessar o workshop e nos vemos no workshop.